Oi! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como bordei este avião. As medidas são 19 pontos de largura por 17 pontos de altura. As linhas que eu usei são da Anchor e os números são 403, 335, 1047, 278, 779. Vamos ao passo a passo do vídeo. Vou começar pela hélice do avião com a linha 1041. Eu cortei 1 metro de linha, tirei apenas um fio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Eu já marquei o lugar que eu vou começar a bordar. Se você não sabe como marcar o local para bordar, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Está aqui minha marcação. Não se esqueça que para começar a hélice são 5 pontos abaixo da marcação final da altura do bordado. Então o meu é aqui, ó. Introduzo a agulha de cima para baixo, tiro o alfinete, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo. Aqui são 7 pontos na vertical. Já fiz um, vou para a esquerda, de cima para baixo, 2, direita, de cima para baixo, 3, esquerda, de cima para baixo, 4, direita, de cima para baixo, 5, esquerda, de cima para baixo, 6, e agora para a direita, de cima para baixo, 7º ponto. Agora volto fechando esses pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima. Agora, direita, de baixo para cima, fecho esse ponto e já faço mais um ponto aqui, olha, para a direita, de baixo para cima. Para que o direito continue perfeito, viro a minha agulha, introduzo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente, de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. E agora, fecho este ponto, introduzindo a agulha nesse primeiro buraquinho, saindo com ela no avesso para arrematar. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha e puxo. Para a esquerda, passo a agulha por baixo dessa linha, do etamine e da linha, puxo. Para a esquerda novamente, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Viro a minha agulha para a esquerda, passo por baixo dessa linha, do etamine e dessa linha, puxo. Agora eu viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo e corto. Agora vou usar a cor número 278. Cortei 1 metro de linha, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Para essa parte, vou contar, depois desse ponto, 1, 2. Introduzo a agulha de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, viro a minha agulha, direita de baixo para cima. Agora, de baixo para cima para a esquerda, viro a minha agulha, já fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, viro a agulha, de baixo para cima para a esquerda, faço um ponto, viro a minha agulha, de cima para baixo para a esquerda. Agora,
para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima, para a esquerda, faço 1 ponto. Viro a agulha de cima para baixo, para a esquerda. Agora, para a direita, de cima para baixo, 2 pontos. Viro a minha agulha de baixo para cima, para a esquerda. Fecho esse ponto, de baixo para cima, para a direita. Agora, vou voltar fechando esses pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo, para a esquerda. Viro novamente de baixo para cima, para a esquerda. Agora, para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Agora, viro a minha agulha de cima para baixo, para a esquerda. Viro a agulha novamente de baixo para cima, para a esquerda. Para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo, para a esquerda. Finalizo agora, introduzindo a agulha no primeiro ponto que eu fiz, saindo com ela no avesso, para arrematar. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo dessa linha, por baixo do etamine e da outra linha, puxo. Agora, vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. E agora vou cortar. Agora eu peguei um fio de 1 metro da linha 335. Dobrei no meio e passei as 2 pontas pela agulha. Agora, para começar esse outro bordado, minha referência é esse ponto, passo por esses 2, pulo este ponto, introduzo a agulha aqui, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 2 pontos, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Já fecho esses pontos de baixo para cima para a direita. Continuo para a direita, de baixo para cima, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha, faço o terceiro ponto saindo na carreira de baixo. Para a direita, de cima para baixo, vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando 2 pontos. Viro a minha agulha, fecho o terceiro ponto de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a direita, de baixo para cima, faço 2 pontos. Agora, vou voltar fechando esses pontos. Para que o direito continue perfeito, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a esquerda. E vou fazer isso com todos os pontos dessa carreira. Viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha novamente, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha novamente, passo por baixo dessa linha, puxo,
finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho 2 pontos. E termino aqui introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso, para fazer o arremate. Viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, agora por baixo do etamine e da outra linha. Puxo, para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo, viro a minha agulha, volto por cima dessa linha, passo por baixo do etamine e da linha, puxo. Vou para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e agora vou cortar. Agora peguei um fio de 1 metro da linha 403, dobrei no meio, passei as 2 pontas na agulha. Agora, para fazer a roda, meu ponto de referência vai ser esse e vou contar 1, 2, 3, 4. Introduzo a agulha no 5º ponto, de cima para baixo. Puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita de cima para baixo, faço um ponto, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Saí na carreira de cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. E agora, para a direita, de cima para baixo, faço 2 pontos. Para a esquerda agora, de cima para baixo. Agora, direita, de cima para baixo. Já fecho esse ponto para a esquerda, de cima para baixo. E faço mais um ponto para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Já fecho esse ponto passando a agulha por baixo dessa linha. Puxo, viro a minha agulha, finalizo de baixo para cima para a esquerda. Continuo para a esquerda de baixo para cima fazendo 2 pontos. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo e finalizo de cima para baixo para a esquerda. Agora, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo virando a agulha de cima para baixo para a direita. Continuo para a direita, de cima para baixo, fazendo mais um ponto. Fecho esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Agora, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita. Fecho 2 pontos. Agora, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo esse ponto de baixo para cima para a direita. Agora, aqui, de baixo para cima para a direita, viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha novamente de baixo para cima para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo esse ponto de cima para baixo para a esquerda. Agora, para a esquerda, fecho esse ponto e vou finalizar aqui introduzindo a agulha no primeiro ponto que eu fiz. Puxo, viro meu trabalho para fazer o arremate. Passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha e puxo.
Vou para o lado esquerdo, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo para o lado direito, por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo, agora corto. Agora vou pegar essa linha aqui, 335 que sobrou, tirei da agulha, pego apenas um fio, dobrei no meio e passei as duas pontas pela agulha. Agora eu venho aqui, olha, dentro da roda, neste lugar aqui, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita de cima para baixo, saio na carreira de baixo. Viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, viro a agulha novamente de cima para baixo para a direita. Agora, fecho esse ponto para a esquerda de cima para baixo. Agora, introduzo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha e finalizo de baixo para cima para a esquerda. E vou fazer o arremate introduzindo a agulha aqui, fechando esse ponto, viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha e puxo. Vou aqui, olha, para a esquerda, passo por baixo dessa linha do etamine e da linha. Puxo, para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo. Viro a minha agulha, passo por cima dessa linha, por baixo do etamine e da linha. Puxo. Para a esquerda, por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo. Para a direita, por baixo da linha do etamine e da linha. Puxo e vou cortar. Agora peguei aquele resto da linha 1041 que tinha sobrado de quando fizemos a hélice. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei as duas pontas na agulha. Agora eu vou vir aqui no meio, ó, da roda, de cima para baixo, puxo. Passo a agulha por dentro da laçada, puxo. Vou para a direita, de baixo para cima. Eu já saí aqui com a minha linha, em vez de voltar para cá fazer esse ponto, eu já vou de baixo para cima para a direita. E novamente aqui do ladinho, de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, volto fechando esses pontos, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. E finalizo de cima para baixo para a esquerda. Agora, fecho esse de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, aqui. Direita, de baixo para cima. Fecho esses pontos, viro a minha agulha. Passo por baixo dessa linha, puxo e introduzo aqui, finalizando de cima para baixo para a esquerda. Agora, viro a minha agulha, passo por baixo dessa linha, puxo, finalizo de cima para baixo para a direita. Agora, para a direita, finalizo esse, de cima para baixo e vou fazer o último ponto. Dar uma arrumadinha aqui, ó. E finalizo esse ponto, introduzindo a agulha, saindo com ela no avesso para fazer o arremate. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo novamente por baixo dessa linha, puxo. Vou para a direita, passo por baixo dessa linha,
E ainda mais para a direita, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Agora, para a esquerda, passo por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Vou parar o vídeo por aqui, para que não fique muito longo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.